Paul Bernardo e Karla Homolka foram um casal de serial killers. O relacionamento deles era baseado em submissão e crimes, o que resultou na morte de 3 jovens, incluindo a irmã mais nova da Karla. Olá, Psychos! Sejam muito bem-vindos ao momento mais esperado da semana. Hoje é o nosso 5º episódio do Serial Killers pelo Mundo. Mais uma vez estamos num cenário diferente, só que esse aqui tá completamente improvisado, porque eu tô de férias na praia e é por isso que temos esse belo rabo de golfinho logo acima da minha cabeça. Pra quem tá chegando agora, a gente tem vídeo de caso criminal aqui toda terça-feira, então se você gosta desse assunto, se inscreve no canal e deixa um like que vai me ajudar muito na divulgação desse vídeo. E me acompanhe nas redes sociais, que lá tem sempre vídeos curtos, indicações de séries, livros, filmes e umas baboseiras mais. O país de hoje é o Canadá. A gente vai falar da história do Paul Bernardo e da Karla Homolka, o casal de serial killers que ficou mais conhecido como Barbie e Ken assassinos. Antes da gente começar, é bom deixar o aviso que esse vídeo vai ter muitas descrições gráficas pesadas, alguns gatilhos, então se você for uma pessoa sensível, eu não recomendo que continue assistindo. Então bora pro caso. Paul Bernardo nasceu no dia 27 de agosto de 1964 em Ontário, no Canadá. Ele veio de uma família muito rica e completamente disfuncional. O Paul foi fruto de uma pulada de cerca da mãe dele, a Marilyn. O marido dela, o Kenneth, era extremamente abusivo. Ele batia nela, xingava, gritava, era uma coisa horrorosa. E ela cansou de ser maltratada, então ela arrumou um amante que dava tudo o que ela queria. Ele dava carinho, atenção, afeto, tudo que ela não tinha em casa com o marido. E dessa relação extraconjugal, ela acabou engravidando do Paul. E por mais incrível que pareça, o Kenneth não foi totalmente contra essa gravidez. Ele aceitou o Paul, registrou ele e cuidou a vida inteira como se fosse filho dele. O Paul era uma criança super fofinha. Ele era inteligente, ia bem na escola, era educadinho, um amor. Só que com o passar do tempo, o Kenneth foi ficando cada vez mais agressivo e isso afetou muito o Paul mais pra frente. Quando o Paul tinha 9 anos, o pai dele abusou sexualmente de uma menininha, uma criança, e foi acusado de abuso infantil. Só que depois ele fez uma coisa bem pior. Sim, aparentemente é possível. Ele abusou da própria filha dele, da irmã do Paul, que também era uma criança. Óbvio que isso desestruturou a família inteira, todo mundo ficou perturbado, principalmente a menina. A Marilyn entrou em depressão, ela se isolou completamente de todo mundo, não queria ter contato nem com os filhos. O Paul foi o único que não ficou tão abalado assim. Na adolescência, o Paul era tipo o cara perfeito. Ele era super gente boa com todo mundo, era todo bonitão, charmoso, inteligente, só tirava notas boas e ainda ganhava o próprio dinheirinho porque ele trabalhava depois da aula. Então ele era super popular, o crush de praticamente todo mundo. Com 15 anos, o Paul namorou uma menina chamada Nadine, só que o relacionamento deles era mega abusivo porque o Paul era super controlador, só que sempre com aquela desculpa de que ele só estava protegendo a menina. No ano seguinte, quando o Paul tinha 16 anos, ele estava tendo uma briga horrorosa com a mãe. E aí, no meio desse furacão todo, ela achou que seria o momento ideal de contar a verdade para o Paul sobre a paternidade dele. E óbvio que ele ficou super revoltado com isso, ele ficou completamente perturbado, ele tinha já muito ressentimento do Kenneth, né, do pai, por tudo que ele fazia de mal com a mãe dele. Só que a hora que ela contou isso pra ele, todo esse ressentimento e essa raiva do Paul se viraram contra a mãe e contra todas as mulheres. Aí ele deixou pra trás toda aquela aparência de bom moço e passou a ser um babaca. O Paul começou a andar com uma galerinha meio do mal da escola, que fazia bagunça, que gostava de incomodar as pessoas, e ele adorava sair à noite pra beber, pegar mulher e ser extremamente escroto com elas. Ele tratava todas elas super mal. O Paul reprimia muitos traumas que ele viveu na infância e na adolescência, mas alguma hora não ia dar mais, isso ia explodir. Em 1982, quando o Paul tinha 18 anos, ele entrou na Universidade de Toronto e continuou com aquela vida de sair, beber e pegar mulher. Mas a questão dele, mal resolvida com mulheres, foi ficando cada vez pior, porque agora o Paul não só tratava elas mal de ser grosso ou mal educado, não que isso seja pouco, mas é que ele conseguiu piorar, porque ele começou a apresentar sinais de sadismo sexual e o Paul agredia todas as meninas que ele namorava. Tanto que ele namorou várias mulheres, mas nenhum relacionamento dele foi muito pra frente,
porque o Paul repetia os padrões de comportamento que ele observava no pai dele em casa, que ele fazia com a mãe. Então ele gostava de humilhar as mulheres, de agredir elas fisicamente, ele sentia prazer com o medo e a dor delas. Só que ele percebeu que ia acabar dando ruim essas explosões violentas que ele tinha com as namoradas. Então o Paul teve uma solução para isso: começar a atacar mulheres desconhecidas. Então, em 87, o Paul deu um passo um pouco mais longe nessas agressividades. No dia 4 de maio, ele começou a seguir uma menina na rua. Ela tinha 21 anos e estava indo para casa, e ele lá, de sombra. Até que ele se aproximou mais, agarrou a menina, levou ela para um canto e ficou estuprando ela por 2 horas. E ele adorou isso, achou isso incrível. 10 dias depois, no dia 14 de maio, ele atacou de novo. Ele estuprou uma menina de 17 anos por 1 hora no quintal da casa dos pais dela. A partir desse segundo ataque, a mídia começou a falar desse caso, e o abusador era conhecido nas notícias como o estuprador de Scarborough, que era a região que o Paul morava. Aí o Paul ficou bem quietinho para não ser pego, só que isso durou só 2 meses. Depois ele foi atrás de uma outra menina, só que dessa vez ela lutou contra ele, ela revidou e conseguiu fugir. Então ele parou de vez, porque ele achou que o prazer que ele tinha com isso não valia todo aquele esforço. Em outubro de 87, o Paul estava numa convenção num hotel, aí ele foi jantar e a hora que ele estava lá comendo, ele avistou uma moça loira muito bonita que chamou a atenção dele. Essa moça era a Karla Homolka, de 17 anos. O Paul se aproximou dela, eles começaram a conversar e os dois se conectaram logo de cara. Depois do jantar, eles subiram para o quarto e fizeram sexo. E a Karla topou todas as coisas violentas que o Paul gostava de fazer. Ela não fez nenhuma objeção. Tá, mas quem é Karla? Karla Homolka nasceu no dia 4 de maio de 1970 em Ontário, no Canadá. A infância dela foi bem parecida com a do Paul. O pai da Karla era alcoolista e ele vivia xingando e batendo na mãe dela. A válvula de escape da Karla para essa situação toda eram os livros de investigação. Ela adorava ler romances policiais. Só que conforme ela foi crescendo, a Karla foi se fechando muito. Ela ficou uma pessoa bem brava, irritadiça, meio durona, sabe? Eu particularmente tenho pra mim que todo mundo que tem essa vibe durona e brava, na verdade, por dentro é uma pessoa extremamente machucada e sensível, só que cria essa casca meio que pra se proteger. A Karla era super inteligente, ela ia muito bem na escola, os professores adoravam ela. Só que só eles, porque com os colegas ela não era nem um pouco agradável. E fora da escola ela gostava de sair, beber e usar drogas. E desde cedo ela começou a trabalhar, porque ela se sentia completamente abandonada na vida, então ela queria ser totalmente independente. Na adolescência, a Karla começou a se interessar pelo ocultismo. Ela estudava bastante o assunto e foi ficando cada vez mais obcecada pela morte. Ela tinha uma vibe bem dark, assim, ela gostava de ir beber no cemitério de noite, ir passear na floresta de madrugada. E aí os poucos amigos que ela tinha começaram a ficar meio assustados com essa vibe meio mórbida da Karla. Então eles foram se afastando dela. O que fez ela se sentir muito sozinha até ela encontrar o Paul. E eles deram um match perfeito. Totalmente perturbado, mas perfeito. Os dois tinham os mesmos desejos sexuais doentios. Eles tinham essa brisa de relacionar violência e morte com sexo e prazer fofos. Então logo eles começaram a namorar. Depois de um tempo de relacionamento, o Paul confessou para Karla que ele era o estuprador de Scarborough. E ela não só achou isso super de boa, como incentivou ele a continuar. Por um tempo que os dois já estavam namorando, o Paul continuou sendo o estuprador de Scarborough. Ele abusou de pelo menos 14 meninas enquanto o casal já estava junto. Na véspera do Natal de 89, quando o Paul tinha 25 anos e a Karla 19, ele pediu ela em casamento e eles ficaram noivos. Ainda nesse mesmo ano, a polícia divulgou um retrato falado do estuprador de Scarborough para ver se eles conseguiam pegar esse cara. E aí, uns antigos colegas de trabalho do Paul acharam esse retrato falado muito parecido com ele. E eles ligaram para a polícia. As autoridades foram até a casa do Paul, mas o detetive que foi lá falou: "Ah, bonito desse jeito de estuprador? Ah, para, né? Mentira." E foi realmente isso. Ele achou que o Paul não tinha cara de abusador e foi embora. Mas antes de ir, ele pegou uma amostra de cabelo e de saliva do Paul para levar para a delegacia. A polícia fez testes com uma amostra de sêmen que eles coletaram de uma das vítimas com o material genético de mais de 200 suspeitos que eles tinham.
porque igual a ligação dos colegas de trabalho do Paul, tiveram várias outras. E no final, deu match com 5 suspeitos, o Paul entre eles. Mas o estuprador já tinha parado de agir, então a polícia falou, ai, deixa quieto, e foi tocando o caso bem devagar, porque ele já não era mais prioritário. E ele tinha parado de agir porque a Carla, totalmente dependente emocional e maluca, queria fazer de tudo para agradar o Paul. Então ela mesma oferecia vítimas para ele. Amigas, conhecidas, inclusive gente da própria família. Quando os dois ficaram noivos, o Paul começou a frequentar bastante a casa da família da Carla. E ela tinha uma irmã mais nova, a Temi, de 15 anos. E ele estava ficando obcecado por ela. Num nível de ficar espiando a menina pela fechadura e se masturbar enquanto olhava para ela. O Paul às vezes também entrava no quarto da Temi à noite e ficava lá se masturbando enquanto ela dormia. E a Carla achou isso lindo. Ela inclusive ajudou o Paul a pegar a Temi para ele fazer o que ele quisesse com ela. Porque a Carla queria dar de presente de Natal pro noivo a virgindade da irmã dela. Perto do Natal de 90, a Carla estava trabalhando numa clínica de animais e aí ela pegou lá um anestésico e levou para casa. À noite, os pais dela já estavam dormindo e aí ela e o Paul começaram a fazer uns drinks e dar vários pra Temi, pra ela ir ficando bêbada e mais molinha, sabe? Então eles levaram ela pro porão, lá a Carla passou o anestésico num pano, esfregou no nariz da irmã dela e aí a Temi desmaiou. Enquanto a Temi estava desmaiada, eles levaram ela para o quarto e o Paul começou a estuprar ela. Nisso, a Carla estava de fora, só assistindo, super excitada. Até que o Paul começou a convidar ela para participar também e ela foi. E eles filmaram todo esse processo. Quando eles acabaram, a Temi acordou passando super mal por causa de todo o álcool que ela tinha tomado. Então ela começou a vomitar, só que como ela estava deitada, ela engasgou no próprio vômito e morreu. Os dois ficaram desesperados, eles até tentaram reanimar ela, mas não deu certo. Depois de limpar todo o quarto e lavar as roupas que estavam com o vômito da Temi, eles ligaram para a ambulância, ela até foi levada para o hospital, mas o corpo já estava sem vida. Para os pais, a Carla contou quase a verdade. Ela disse que a Temi tinha bebido demais, aí acabou deitando no sofá, e aí passou mal, vomitou e se engasgou com o próprio vômito. Só cortou a parte, né, do que ela e o Paul fizeram, mas enfim. O corpo da Temi tinha várias coisas suspeitas, tipo uma queimadura no nariz dela por causa do anestésico que a Carla esfregou, mas a causa oficial da morte foi dada como acidental. Depois disso, o casal se mudou para ficar um pouco mais longe dos pais da Carla. Eles estavam planejando o casamento, mas estava um clima meio estranho entre eles, porque o Paul estava incomodado com várias coisas. Primeiro porque ele estava achando que a Carla estava muito velha para ele, afinal ela tinha 21 anos. Ele ficava incomodado com o fato dela não ser mais virgem, porque era uma coisa que ele valorizava. E ele estava puto com a história da Temi, porque ele não conseguiu terminar o que ele queria. Pois é, nenhum dos dois sentiu remorso, arrependimento, nada, só raiva, porque ela morreu e eles não conseguiram fazer o que eles tinham planejado. Mas enfim, a Carla sabia disso tudo que o Paul estava pensando e no desespero de agradar o Belo, ela resolveu dar um presente de casamento para ele. Uma menina virgem. Pensa numa mulher ruim de dar presente, velho. Que é isso? A Carla mandou o Paul sair de casa e convidou uma menina que trabalhava lá na clínica de animais com ela, que tinha 15 anos, para ir na casa do casal, conhecer a casa nova e ter uma girls night. A menina foi e elas realmente estavam tendo uma girls night, se divertindo, dando risada. Só que durante a noite, a Carla foi dando muita bebida para ela, algumas com sedativo, até uma hora que ela apagou. Nisso, a Carla ligou pro Paul, ele foi pra casa e a hora que ele viu lá a menina desacordada no chão, só faltou ele chorar de emoção. Eles começaram com a Carla abusando da menina enquanto o Paul filmava tudo. Depois ele foi participar, ele estuprou ela e tirou a virgindade dela. No dia seguinte, a menina acordou com muita dor na barriga e nas partes íntimas, mas ela achou que era só da ressaca. E aí ela foi embora pra casa, feliz da vida, falando que a noite tinha sido ótima. E em junho de 91, eles atacaram de novo. A vítima foi a Leslie Mahaf, de 14 anos. Ela tinha ficado trancada pra fora de casa porque os pais dela tinham uma regra que era pra ela voltar pra casa todos os dias até às 10 da noite, nunca passar desse horário. E nesse dia ela resolveu sair com os amigos, ignorou essa regra e voltou pra casa tarde. Os pais dela trancaram ela pra fora meio que pra dar uma lição. A Leslie encontrou o Paul na rua e abordou ele perguntando se ele tinha um cigarro. Ele disse que sim, mas que estava no carro e eles tinham que ir lá buscar. A Leslie foi com ele e aí, chegando lá, o Paul ameaçou ela com uma faca, botou ela dentro do carro, vendou ela para ela não ver para onde estava indo e foi para casa. Chegando lá, o Paul começou a estuprar a Leslie sozinho porque a Carla estava dormindo e ele filmou tudo. Mas aí, no meio do ato, a Carla acordou e ela viu aquela cena e ficou puta,
porque o Paul estava abusando de uma criança? Não, mas porque ele não tinha chamado ela para participar. Gente! Mas logo eles se resolveram e a Carla foi participar. Só que o abuso da Leslie foi diferente das outras meninas, porque ela estava acordada, então ela reagia, gritava, esperneava. Só que no meio disso tudo, a venda que estava no olho da Leslie acabou saindo do lugar. Aquela que o Paul colocou quando ela entrou no carro, ela estava usando durante todo o abuso. Então ela saiu e ela acabou vendo o rosto dos dois. Eles notaram e aí no dia seguinte de manhã eles mataram a Leslie. Depois eles desmembraram o corpo dela, colocaram as partes em blocos com concreto e jogaram esses blocos no mar. 2 semanas depois, no dia 19 de junho de 91, os dois se casaram. E ironia do destino ou não, nesse mesmo dia, um pescador encontrou um dos blocos com uma das partes do corpo da Leslie e acionou a polícia. Passou um ano sem muitas intercorrências, porque a investigação do caso estava indo bem devagar e nesse tempo o casal resolveu ficar quietinho. Até que em abril de 92, o Paul e a Carla saíram dirigindo em busca de uma nova vítima. Eles estacionaram para ver a saída de uma escola e aí o Paul avistou a pessoa que ele queria, a Kristen French, de 15 anos, e aí eles começaram a seguir ela. Uma hora eles pararam o carro e a Carla foi falar com a Kristen. E enquanto a menina estava distraída, respondendo as perguntas dela, o Paul agarrou ela e tacou ela dentro do carro. Aí eles levaram ela para casa e os dois ficaram abusando e torturando ela por 3 dias. E dessa vez eles nem colocaram venda na Kristen nem nada, o que dá para interpretar que eles já tinham a intenção de matar ela depois. A Kristen tentou meio que cooperar com os dois para ver se eles soltavam ela ou se pelo menos pegavam mais leve. Só que isso teve efeito completamente contrário, porque o Paul percebeu o que ela estava fazendo e aí ele foi aumentando cada vez mais a agressividade para ver até onde ela aguentava. E óbvio que tudo isso foi filmado. Depois do 3º dia, era feriado de Páscoa e eles tinham que ir para casa da Carla para almoçar. E o que eles iam fazer com aquela menina? Antes de ir, os dois assassinaram a Kristen e desovaram o corpo dela numa vala. Assim mesmo, tão casual quanto tomar um banho antes de ver os seus pais. O corpo da Kristen foi encontrado 2 semanas depois, mas os 2 assassinatos não foram ligados porque o modus operandi era diferente. No final de 92, o Paul começou a ficar muito agressivo com a Carla, porque depois da Kristen, eles não conseguiram mais nenhuma outra vítima. Então ele descontava todas as frustrações dele na esposa, ele batia muito nela. Até que em janeiro de 93, a situação ficou insustentável. Um dia, o Paul bateu tão forte na cara da Carla, socou ela mesmo, que ela ficou com os 2 olhos super roxos. Enquanto isso, a polícia voltou a testar as amostras de DNA do estuprador de Scarborough, que eles tinham deixado de lado lá em 87. Em fevereiro de 93, saíram os resultados desses testes e deu que o Paul era o estuprador de Scarborough. Nisso, os pais da Carla convenceram ela a prestar queixa por conta das agressões do Paul. Ela prestou, só que no interrogatório ela foi percebendo umas perguntas que os detetives faziam que deixaram ela meio alerta, porque eles já sabiam que o Paul era o estuprador e eles estavam associando esse caso com o das adolescentes assassinadas. A Carla foi muito rápida e muito lisa. Para tirar o dela da reta, ela confessou que o Paul era responsável por tudo isso mesmo, pelos estupros de Scarborough e pelo assassinato das 2 meninas. E ela falou que ela também era uma vítima dele, que ela era obrigada a cometer esses crimes com ele, porque ela nem queria. No dia 17 de fevereiro, o Paul foi preso por todos esses crimes e a Carla foi correndo atrás de um advogado antes que o negócio azedasse para o lado dela. 2 dias depois do Paul ser preso, a polícia conseguiu um mandado de busca para vasculhar a casa do casal. Eles foram e encontraram muitas evidências, muitas mesmo, tanto que eles passaram 72 horas vasculhando cada canto da casa. Só que uma única coisa que eles não acharam foram aquelas fitas super longas e completas de todos os abusos que o Paul e a Carla cometiam, que o Paul adorava filmar. Enquanto isso, o advogado da Carla fez um acordo com a promotoria. Ela ia testemunhar contra o Paul e, em contrapartida, a pena dela seria reduzida. Eles concordaram e chegaram no acordo de que a pena da Carla seria de 12 anos de prisão por cada um dos assassinatos, da Leslie e da Kristen, que somado dá 24 anos. Só que ela ia cumprir as 2 penas ao mesmo tempo. Então, 24 anos foram reduzidos para 12. Eu chamo isso aí de matemática criativa.
Mas enfim, o julgamento da Carla aconteceu em junho de 93 e esse acordo foi cumprido. O julgamento do Paul aconteceu 2 anos depois, em 95. Demorou tudo isso porque a polícia não estava encontrando aquelas fitas super completas dos abusos. O Paul tinha deixado essas fitas escondidas num lugar lá na casa dele. Aí ele contou onde estava para o advogado dele, o advogado foi até a casa do casal, pegou as fitas onde elas estavam e escondeu elas em outro lugar. Só que a polícia já estava desconfiando que podia ter acontecido alguma coisa nesse sentido. Então eles pressionaram o advogado, ele acabou confessando, ele largou o caso e entregou as fitas. Essas gravações acabaram provando que a Carla não era tão manipulada quanto ela dizia ser para cometer esses crimes, mas ela já tinha feito o acordo com a promotoria, estava cumprindo a pena dela, então as fitas não mudaram nada para ela. Em setembro de 93, aos 31 anos, o Paul foi condenado à prisão perpétua por sequestro, estupro e assassinato das vítimas. A Carla foi solta em 2005, aos 35 anos, e depois disso tentou ter uma vida normal, mesmo sendo bem difícil porque a mídia sempre encontrava ela onde ela estava. Hoje ela tem 51 anos, é casada, tem 3 filhos, mas não atende mais pelo nome de Carla, agora ela é Laini Tail. O Paul tem 58, continua preso e até agora não tem nenhuma perspectiva de liberdade condicional. Então é isso, esse foi o caso de hoje, espero que vocês tenham gostado, me contem o que vocês acharam aqui nos comentários. Lembrando que se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve que a gente tem vídeo novo de caso criminal aqui toda terça-feira e deixa um like que vai me ajudar muito na divulgação. Até o próximo vídeo!